Bom, o debate de hoje versará em torno da Revolução de 1930 no Maranhão. Não é qualquer debate, é um tema muito complexo. Quase ninguém escreveu sobre esse tema. Aí o Martins, que é um professor da UEMA, e o Flávio Moura Reis têm sido figuras que têm se debatido sobre essas temáticas. E aqui nós vamos abordar com absoluta propriedade este tema para dar formação para você, nem só para o Enem, mas sobretudo para o EMA e para os concursos que você for efetivar. A Revolução de 30, a análise que você tem que fazer inicialmente é uma análise plugada ao Brasil. O Brasil passa por transformações ali desde a República Velha, as transformações, por exemplo, no âmbito do crescimento populacional, urbano. Surge o Partido Comunista em 22 e isso vai dar um impulso muito grande na história do Brasil para esses movimentos. A Semana de Arte Moderna teve um papel fundante no que tange a essas mudanças de pensamento, né? E de uma concepção cultural que vai impactar a República Velha, a crise do café e o tenentismo, né? Tanto que são esses tenentes que vão pegar em armas ali em 1930 e vão espalhar a revolução por todo o Brasil. No Nordeste, Juarez Távora, no Maranhão também alguns tenentes se envolvem no movimento. Além dessa conjuntura nacional, na República Velha, você tem outras conjunturas. Por exemplo, os conflitos. Há conflitos em todo o Brasil, praticamente ali na República Velha, a Revolução Federalista, Canudos, Contestado, Juazeiro, Cangaço, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata. Aí no Maranhão isso também não é exceção. Você tem, por exemplo, um dos maiores movimentos do Brasil foi o massacre de Alto Alegre, né? Os índios acabaram matando 200 entre colonos, padres e freiras numa missa, mas por conta também do peso do latifúndio na região do Barra do Corda, do gado que tomou as terras dos índios, a violência de imposição cultural do branco e os filhos dos índios que eram levados, caçados, para serem levados pelos padres, tentando catequizá-los à força. Isso acabou gerando um desentendimento e essa população indígena acabou massacrando alguns padres e a resposta do Estado foi muito violenta. Só no primeiro ano, ali de 1903, mataram cerca de 400 índios e nos 2 próximos anos mataram mais uns 600, o número de mortes de índios é mais ou menos de 1.000 índios, o que levou aquela região a ter todo um aspecto de ódio, de violência do branco em relação ao índio até hoje. Fora esse conflito de Alto Alegre, eu quero registrar também o movimento de Manuel Bernardino, o Lênin do Sertão. Foi um camponês que morava ali na região entre Presidente Dutra e Dom Pedro, né, num lugar chamado Mapa, próximo a Palma, e ele então começou a difundir essas ideias rebeldes de revolução, de reforma agrária, de luta camponesa, o que desagradou, logicamente, o grande oligarca da época, que era Urbano Santos, que inclusive chegou a mandar fuzilar 100 camponeses, 4 pelo menos foram fuzilados. O Bernardino se juntou ao movimento de Prestes, quando aqui chegou depois de 25, né? A coluna Prestes, e o movimento de Bernardino muito desarticulou um pouco essa questão do poder aqui no Maranhão, sobretudo lá no meio rural. Além desses aspectos sociais, no meio urbano, greves também aqui em São Luís, eu quero destacar o poder dessas oligarquias. As oligarquias maranhenses estavam entre as mais poderosas do Brasil, Benedito Leite e Urbano Santos. Isso também vai formar um quadro próprio que vai conduzir a Revolução de 30, essas disputas, e depois os herdeiros dessas disputas, os grupos e subgrupos que vão se formando politicamente no Brasil vão levar a esse conflito.
o Benedito Leite, tanto Benedito Leite quanto Urbano Santos, eram advindos do judiciário. Um era juiz, o outro era promotor, homens muito fortes, fizeram aqui o que quiseram, concentraram todos os poderes possíveis, manipularam verbas, nepotismo, corrupção eleitoral, violência, fraude, perseguição, tudo está muito vinculado a essas duas oligarquias que se articulam aqui. E eu, em particular, sobretudo quando morre Benedito Leite em 1909, nós vamos ter o poder nas mãos de Urbano Santos, um oligarca tão poderoso que foi 2 vezes vice-presidente do Brasil, de 14 a 18 e depois em 22, né, quando se colocou na chapa do Grupo Paulista, como vice. Então preste atenção que essa condição desse grupo dominante de Urbano Santos é uma condição de exclusão, né? Urbano Santos fez todos os movimentos possíveis aqui para não deixar ter sequer oposição. Por exemplo, quando foi governador ali entre 21 e início de 22, ele tirou o poder das câmaras no que tange ao processo eleitoral e jogou para os juízes, que eram apaniguados de Urbano Santos. Isso causou uma insatisfação política muito grande da sociedade, os jornais noticiaram, e além do que ele também passou a contagem dos votos, controle das urnas, para os magistrados, porque aqui você sabe, até hoje os magistrados estão sempre ligados a essas oligarquias, a esses poderes dominantes, e na época isso não era diferente. Então ele controla as eleições, mas não satisfeito, ele vai alijar de qualquer forma qualquer perspectiva de ascensão das oposições. Havia aqui na oposição um candidato chamado Herculano Parga, junto com um grupo aqui chamado de Tarquinista, né, de Tarquínio Lopes, e Herculano Pargas era eleição certa em 1821, só São Luís garantiria a eleição de Herculano Parga. O que se viu foi uma fraude terrível. Como Herculano Parga atrapalhava os planos de Urbano Santos, ele então chamou 2 deputados de direita, que nem votos tinham, e prometeu elegê-los em troca da fidelidade plena deles. Eles até ficaram desconfiados, mas aonde você vai arrumar tanto voto para nós? Não se preocupem, vocês estão eleitos. Quando se abriu as urnas, a surpresa geral, sobretudo da capital, não caiu voto para Herculano Parga. E os 2 apadrinhados de Urbano Santos acabaram eleitos, uma grande votação aqui no Maranhão. Então a questão eleitoral aqui é assim também, com muita fraude desde esta época. Então esse poder de Urbano Santos acabou diminuindo quando ele morre ali em 22, antes de assumir a vice-presidência da República. E aí nós vamos ter no Maranhão uma nova, eu diria assim, articulação de poderes. Você vai ter os magalhanistas, herdeiros de Urbano Santos, e os marcelinistas, que eram herdeiros do antigo oligarca Benedito Leite, os 2 genros dos oligarcas que eu vos já apresentei. E veja bem que a partir daí esses grupos vão disputar os despojos de poder no Maranhão. Com eles também Godofredo Viana, que era o governador, e o grupo Tarquinista, que era um grupo mais um pouco para a esquerda, Tarquínio Lopes, né, que era muito mais próximo de Herculano Parga. Esses grupos na década de 20 vão se digladiando, vão disputando o poder. Em 22, um outro acontecimento vai ser muito marcante para a República no Maranhão, que foi a chamada Reação Republicana, quando esses movimentos aqui de Urbano Santos, ainda vivo, acabaram articulando ele para ser o vice-presidente da República, o que causou uma revolta geral dos estados medianos, como Bahia, como Rio Grande do Sul, né? E que apontaram Nilo Peçanha na chapa de oposição a Arthur Bernardes, que era o candidato que estava saindo
em campanha junto com Urbano Santos, né? Junto com Urbano Santos. O que aconteceu foi um processo eleitoral truculento, violento, acusações, muita, eu diria assim, turbulência nos estados. E aqui no Maranhão não foi diferente. Por exemplo, aí nessa época, a oposição fez um movimento chamado de, Ananias Martins, a quartelada do Palácio dos Leões, quando a oposição, comandada por Tarquínio Lopes, Herculano Pargas e outros, invadiram o Palácio dos Leões e depuseram o governador que Urbano Santos tinha colocado em seu lugar, Raul Machado, né? Apaniguado de Urbano Santos. Isso causou um tumulto aqui no Maranhão. O governo federal mandou entregar novamente o cargo, foi entregue depois de 24 horas. O governo prometeu não perseguir os rebeldes e acabou prendendo gente, e até suicídio teve. Um deputado, quando soube que sua casa estava sendo invadida pela polícia, ele deu um tiro no peito e se suicidou. Então foi um processo aqui muito turbulento no Maranhão. Outro aspecto que vai impulsionar outro aspecto que vai impulsionar a Revolução de 30 no Maranhão é a vinda da coluna Prestes ao Maranhão. Né? Movimento muito forte, tenentista, o mais importante movimento tenentista, sob o comando de Luiz Carlos Prestes. A coluna vai se deslocar aqui pelo centro-sul do Maranhão, Barão de Grajaú, Codó, Presidente Dutra, Barra do Corda, e onde passava o número de adesões crescia. A notícia é que um dos maiores índices de adesões à coluna Prestes ocorreu aqui no Maranhão por força das tropas de Manuel Bernardino, o Lênio do Sertão. Teve uma adesão maravilhosa, mas a coluna não deixou de ser perseguida. O governador aqui mandou cercar a coluna, teve embate militar entre a coluna e as tropas do estado, e a coluna acabou tomando o Barão de Grajaú e uma cidade também do Piauí. Isso caracterizou-se naquele momento e ampliou o processo de disputa, de crises aqui no Maranhão. Outro aspecto é o nível da insatisfação popular aqui no Maranhão, por exemplo, em São Luís, aqui com a carestia dos preços, aluguel, desabastecimento. A água, por exemplo, servia só 35% da população. Hoje continua quase nesse nível. E esgoto, pasmem todos vocês, em 1917, feito um levantamento, o esgoto cobria aqui 1% da população maranhense. Então, o clima de insatisfação era muito grande, desemprego, carestia, desabastecimento. E é nesse contexto que vai graçar o movimento de 1930, que acompanhou o movimento nacional. Na verdade, o grande movimento ocorre no Brasil, no Sudeste brasileiro, mas estados do Nordeste vão acompanhar esse movimento. Pernambuco, sobretudo, Rio Grande do Norte, outros estados. E no Maranhão acabou sendo um movimento capitaneado por um jornalista ligado a Vargas, ligado ao tenentismo, que morava no Rio de Janeiro, mas que era maranhense, Reis Perdigão, que articulou aqui 2 sargentos, 2 tenentes, ocuparam 24 BC, algumas poucas prisões foram feitas e rapidamente se aderiu à Revolução de 1930, foi deposto o governador e se colocou no poder uma junta governativa aqui no Maranhão, que depois vai repassar o poder para o primeiro interventor. Então, esse movimento que eclode no Maranhão aqui, desde a proclamação da República, e vai desaguar aqui na década de 20, e eclode em 1930, chamada Revolução de 30 no Maranhão, que na verdade não é uma revolução. O que chama revolução é, na verdade, um golpe de Estado deferido por Vargas ali em 1930, acompanhado de um movimento tenentista. Muito obrigado
e depois vamos ter um outro tema.